Nos dias em que Israel começava a se firmar como nação, quando os juízes haviam cessado, e o povo clamava por um rei, que os guiasse como as outras nações, o Senhor levantou um homem que aos olhos humanos parecia perfeito para o trono. Era alto, formoso, de presença imponente, e o mais belo de todos os filhos de Israel. Seu nome era Saul-Filo, de Quis da tribo de Benjamim, um homem simples, que fora buscar jumentas perdidas e acabou encontrando um destino que mudaria a história do seu povo. Naquele tempo, o profeta Samuel ainda julgava Israel. Era ele o porta-voz do Altíssimo, o homem cuja voz ecoava a vontade do céu na terra. E foi a ele que Deus revelou o que haveria de acontecer. Amanhã te enviarei um homem da terra de Benjamim. Tu ungirás como príncipe sobre o meu povo Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus. Assim falou o Senhor. Quando Saul se aproximou, Samuel o olhou, e o Espírito de Deus confirmou: Eis o homem de quem te falei. Este dominará sobre o meu povo. Então Samuel tomou um vaso de azeite, ungiu Saul em secreto e lhe disse: O Senhor te ungiu por príncipe sobre a sua herança. Quando partires de mim, Deus te dará sinais. E o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre ti, e serás mudado em outro homem. E assim aconteceu. Quando Saul encontrou um grupo de profetas, o Espírito do Altíssimo o tomou com força, e ele profetizou entre eles. O povo admirado perguntava: Está também Saul entre os profetas? Era o início de uma nova era para Israel, o tempo dos reis. No início, Saul foi humilde, escondeu-se entre a bagagem quando o povo o procurava para coroá-lo. Não buscava glória, nem poder. Mas o coração do homem é terreno fértil para o orgulho. E o trono, muitas vezes, é o solo onde o pecado germina com mais facilidade. O reinado de Saul começou com vitória. Sob sua liderança, Israel triunfou sobre os amonitas e os filisteus. O povo o exaltava, os exércitos o seguiam com fervor, e o nome de Saul era respeitado entre as nações. Mas, à medida que o tempo passava, algo começou a mudar. O mesmo homem que fora escolhido pela humildade começou a ser consumido pela vaidade. O mesmo coração que outrora se quebrantara diante do Senhor começou a endurecer. Tudo começou em Gilgal. Samuel havia instruído Saul a esperar 7 dias, até que ele chegasse para oferecer sacrifício ao Senhor antes da batalha. Mas os dias passaram, e o profeta não vinha. O povo, impaciente, começava a se dispersar. O exército de Saul temia o avanço filisteu, e o rei, tomado pelo medo de perder a confiança dos homens, decidiu agir por conta própria. Mandou trazer o altar, e ofereceu ele mesmo o sacrifício. Mal terminara a oferta, Samuel chegou. O profeta olhou para ele com tristeza e perguntou: O que fizeste, Saul? O rei tentou justificar-se. Como vi que o povo se espalhava, e tu não vinhas no prazo determinado, força-me, e ofereci o holocausto. Mas Samuel respondeu com voz grave, carregada de juízo: Procedeste loucamente. Não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus. Agora, o teu reino não permanecerá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. Aquelas palavras foram como uma espada, atravessando a alma do rei. Mas ao invés de arrependimento genuíno, nasceu dentro de Saul algo mais perigoso: o medo de perder o trono. E desse medo brotaram ciúmes, paranoia e desobediência crescente. O tempo passou, e novamente o Senhor enviou uma ordem: destruir completamente os amalequitas, inimigos antigos de Israel. Não poupes nada, disse o Senhor por meio de Samuel. Saul partiu à guerra e venceu, mas poupou o rei Agag e o melhor do rebanho. Quando Samuel veio ao seu encontro, Saul correu a recebê-lo com alegria hipócrita. Bendito sejas tu do Senhor. Cumpri a palavra do Altíssimo. Mas o profeta, com olhar firme, perguntou: E que balido de ovelhas é esse que ouço nos meus ouvidos, e mugido de bois que ressoa? Saul tentou justificar: O povo poupou o melhor do rebanho para sacrificar ao Senhor teu Deus. Então Samuel respondeu com voz de trovão: Tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua voz? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender
melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou como rei. A sentença estava dada. O Espírito do Senhor apartou-se de Saul, e um espírito maligno o atormentava. O rei, antes cheio de vigor, tornou-se sombra de si mesmo. Suas noites eram longas, seus dias sombrios. O trono que antes simbolizava autoridade agora se tornara prisão. Foi nesse cenário de tormento que apareceu um jovem pastor chamado Davi, filho de Jessé. Escolhido por Deus em segredo, ele veio ao palácio não como guerreiro, mas como músico. Sua harpa, tocada com unção, acalmava o espírito atribulado do rei. Saul o amava no princípio, mas quando o nome de Davi começou a ecoar por Israel, o veneno do ciúme tomou conta do coração do rei. Após a vitória de Davi sobre Golias, as mulheres cantavam nas ruas. Saul matou seus milhares, mas Davi, os seus 10 milhares. Essas palavras foram como flechas ardentes na mente de Saul. A partir desse dia, ele começou a olhar para Davi com inveja mortal. Tentou matá-lo várias vezes, menos com lanças, emboscadas e perseguições. Mas o Senhor era com Davi e o livrava de todas as suas mãos. O rei que fora ungido para libertar Israel tornar-se escravo do seu próprio coração. A glória deu lugar à loucura, e a unção deu lugar à obsessão. Samuel, o profeta que o havia ungido, já não falava mais com ele. Nem sonhos, nem profetas, nem Urim respondiam às suas súplicas. O silêncio de Deus ecoava mais alto que qualquer som da terra. Em seu desespero, Saul fez o impensável. Disfarçado, foi até Endor e buscou uma médium para invocar o espírito de Samuel. Quando o profeta apareceu, Saul se lançou ao chão, tremendo. Deus se desviou de mim e não me responde mais, disse o rei. E Samuel respondeu: Por que me inquietas, fazendo-me subir? O Senhor se apartou de ti e se tornou teu inimigo. Amanhã, tu e teus filhos estareis comigo. No dia seguinte, o destino se cumpriu. Os filisteus atacaram, e o exército de Israel foi esmagado. Saul viu seus filhos caírem um a um, até que restou sozinho sobre o campo de batalha. Ferido, exausto e sem esperança, pediu a seu escudeiro que o matasse, mas este recusou. Então Saul tomou a própria espada e lançou-se sobre ela. Assim terminou o primeiro rei de Israel, o homem que começara com humildade e terminara em desespero. Quando a notícia chegou a Davi, ele rasgou suas vestes e chorou amargamente. O jovem que fora perseguido por Saul não se alegrou com sua morte, mas lamentou: Como caíram os valentes, montanhas de Gilboa, não haja em vós orvalho nem chuva, pois ali foi desprezado o escudo dos poderosos. O trono ficou vazio, e o povo sem rei. Mas de toda a tragédia de Saul, uma lição eterna permaneceu gravada nas páginas da história. A obediência vale mais do que o sacrifício, e um coração rebelde pode destruir o que a unção começou. Saul foi escolhido, ungido, fortalecido e exaltado, mas perdeu tudo porque desviou o olhar do Senhor. Seu nome ficou como testemunho de que nenhum poder, nenhum título, nenhuma coroa pode sustentar aquele que não permanece em obediência. O homem que começou ungido terminou vazio. O que fora revestido do Espírito terminou atormentado por trevas. O que fora rei terminou prostrado no chão. E assim, o eco da sua história ressoa até hoje: quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha diante do Senhor será exaltado. Se você curtiu essa história, se inscreva em nosso canal e compartilhe esse vídeo com outros irmãos para que sejam abençoados pela palavra de Deus.